Boa noite, a paz do Senhor. Voltando a falar um pouco mais sobre o segundo capítulo da minha experiência profissional e com Deus, porque o primeiro capítulo eu gravei, já está no YouTube à disposição de quem desejar, e agora eu vou relatar-lhes com brevidade um pouco dessas experiências para fins de reflexão e conhecimento. Em 1998, eu prestei serviço numa empresa na cidade de Salvador, numa empresa de nome Iquiteba, que significa Instituto de Perícia Técnica da Bahia. Eu era perita avaliadora. E como perita, eu avaliava o comportamento dos seguranças dos shoppings da Bahia, precisamente da cidade de Salvador. Eu aplicava testes gráficos e testes de personalidade e em seguida entrevistava os seguranças. Também fazia parte dessa bateria de teste os testes de aptidão, como por exemplo atenção concentrada, que é um requisito necessário para um segurança de um shopping. Bastante atenção. Um certo dia, após examinar os testes de uma pessoa, um candidato, eu vislumbrei, por meio dos testes, que ele fazia uso de drogas. Eu perguntei a ele que tipo de droga ele usava. Ele deu uma risadinha antes de me responder, que eu interpretei o significado dessa risada. Ou seja, eu fiz uma pergunta direta, provocando uma reação nele. Essa reação foi a risada, que eu queria constatar como ele ia reagir com minha pergunta. Então, ele respondeu que usava maconha. Eu, conhecendo bastante pela minha experiência, que as pessoas que usam drogas, elas começam pela maconha, porque geralmente a maconha é a porta de entrada para outras drogas, sabendo que as pessoas, quando começam a usar maconha, elas nunca ficam só na maconha, que elas buscam drogas mais pesadas. Então eu disse assim para ele: muito bem, há quanto tempo você usa maconha? Aí ele me respondeu: eu não sei precisar exatamente, mas há algum tempo. Então, sabendo que a maconha, como eu já tinha dito, é a porta de entrada para o uso de outras drogas mais fortes e mais pesadas e de efeitos mais rápidos no cérebro humano, eu devolvi-lhe a pergunta. Sei que pelo tempo que você usou a maconha, que você não ficou somente na maconha. Por favor, cite o nome das outras drogas que você faz uso. Eu sabia que ele usava outras drogas pesadas e ele estava mentindo, dizendo que só usava maconha. Então, eu evidenciei o perigo que
que aquele sujeito representava para aquela empresa Iquiteva e para os shoppings. Daí eu chamei o diretor da empresa e adverti o diretor que ele removesse o candidato para um outro shopping, que tirasse do shopping onde ele estava e removesse para outro shopping, com o objetivo de barrar qualquer planejamento dele naquele shopping que ele estava atuando. Por que eu sugeri ao diretor que removesse? Porque não poderia tirá-lo da empresa após a minha entrevista, porque eu correria o risco de sofrer alguma represália por meio desse indivíduo. Então, para minha segurança como profissional, fiz essa sugestão e adverti ao diretor que observasse aquele indivíduo no próximo shopping. O que foi que ocorreu? As minhas avaliações se confirmaram. No outro shopping, ele armou um roubo e, como ele estava sendo observado, foi possível evitar os danos que ele ia causar. Então, a mensagem era a seguinte: eu me lembro de uma mensagem que uma vez eu li na capa de um caderno, uma mensagem, esses cadernos que a gente compra que tem mensagens na capa. Eu vi a seguinte mensagem: brasilidade é driblar as dificuldades e ser campeão. Em outras palavras, aquela mensagem se reportava àquele famoso jeitinho brasileiro. Ou seja, não importa qual seja o jeitinho. O que importa é que se use o jeitinho. Quando eu me deparei num determinado município, numa determinada escola pública, onde os adolescentes faltavam às aulas e quando estavam na aula, eles não conseguiam desenvolver nenhuma tarefa e nem acompanhar as aulas. Muitas vezes, aqueles jovens ficavam com a cabeça baixa sobre a cadeira, dormindo durante a aula, né? Desatentos, e a professora falando para as paredes. Eu, como psicólogo escolar, visitava as salas de aula para ver como estava o andamento do trabalho e comecei a observar o que estava acontecendo naquela sala de aula, naquela escola em particular. Naquela escola e naquela sala de aula em particular. Então, a professora me perguntava: o que eu faço? Em seguida, aquela professora me respondia: eu tenho que dar o conteúdo. Eu sou obrigada a dar o conteúdo, mesmo que eles não prestem atenção. Mesmo que eles não absorvam nada. Eu, como psicóloga, vi que eles sempre estavam em período de hibernação, ou seja, eles estavam sempre com o efeito das drogas que tinham usado durante a noite
na parte da manhã, na escola, em total abstinência. Então, eu tomei as seguintes medidas: nunca dar-lhes conteúdos sem uma dinâmica antes, para assim motivá-los. Restringir os conteúdos para não ser exaustivo para aqueles jovens e não ser cansativo com muito conteúdo. E comecei a instigá-los, que foi o fundamental, a pensar. Eu comecei a levá-los a ter desejos, a ter sonhos, a ter aspirações, para desobstruir as arestas do cérebro dos mesmos. Estimulá-los a sonhar para desejarem mudar aquela realidade cinzenta e precária em que eles se encontraram. Em outras palavras, eu quero dizer o que é brasilidade. Brasilidade não é driblar as dificuldades e ser campeão. Brasilidade é pensar. Brasilidade é usar a massa encefálica. Isso é brasilidade. Porque o que acontece hoje, atualmente? Os nossos jovens, eles não conseguem mais pensar. Porque a droga não permite que eles pensem, que eles raciocinem e que eles questionem o que acontece com eles e em volta deles. E o cérebro vazio conduz a pessoa ficar inútil. O que eu quero dizer que em meio a essa realidade caótica, cabia a mim, como psicóloga, gerar sonhos, mesmo assim, porque tudo começa pelos sonhos. Quando uma pessoa, ela não sonha mais, ela não tem aspirações, ela deixa de viver, ela fica estagnada, ela fica perdida no tempo e no espaço. Então, o que eu quero dizer é que a fantasia é necessária. A fantasia faz parte do ser humano. Essas fantasias que criamos dentro de nós. Eu fiz uma poesia sobre fantasia. O nome da poesia é Fantasia. Essa poesia, eu falo que a fantasia é o passaporte para a cura interior. Eu falo que a fantasia é o passaporte para a cura. E não se chega a lugar nenhum sem esse passaporte. Quando você quer ir de um país para outro, você não precisa de um passaporte? Assim é o ser humano. Ele necessita ter fantasia, ele necessita sonhar para ele conseguir chegar a algum lugar. É necessário sonhar, é necessário ter fantasias. Eu escrevi essa poesia em 1985.
no pátio da faculdade após uma aula sobre o inconsciente. Eu conheci a palavra de Deus em 1997, após ter escrito essa poesia. Então, certo dia, relendo essa poesia, Deus me questionou. Então, eu agora vou lhes acrescentar um pouco da minha experiência com Deus. Como disse, esse segundo capítulo é para falar um pouco da minha experiência profissional e um pouco da minha experiência com Deus. Então, quando eu reli a poesia e Deus me questionou, após eu reler a poesia, o Espírito Santo falou comigo. Quem é o passaporte para a cura? O Espírito Santo me fez essa pergunta quando eu estava lendo a minha poesia. Aí eu, em silêncio, em espírito, falo com Deus. Eu respondo a Deus quando Deus me faz essa pergunta. Eu disse, Senhor, Senhor, Deus, Tu és o passaporte para a cura e a livre fluência do pensamento. Porque o nosso inconsciente é algo que nos escapa. E a todo instante ele nos escapa. E és Tu, Senhor, que gera em nós o inconsciente, que por sua vez gera em nós as fantasias e os sonhos e nos cura por meio da fé e nos traz esperanças, nos curando e cicatrizando nossas feridas e nos conduz a nos ressignificarmos, a nos reinventarmos frente às intempéries da vida. Então, eu disse isso para Deus. Então, antes de 1997, e de Deus me questionar, eu quis saber um pouco mais sobre o inconsciente. Eu quis conhecer o inconsciente. Por quê? Porque, como psicóloga, para ajudar as pessoas, eu precisava saber mais sobre o inconsciente. Dr. Antônio Carlos Cairo, o meu ex-psicanalista, membro do Conselho de Medicina da Bahia, na época, ele estava dando um curso sobre o inconsciente. E eu fiz o curso com ele, e no final do curso eu tinha que escrever, eu tinha que relatar o que eu entendi sobre o inconsciente. Era necessário que eu colocasse no papel tudo o que eu aprendi sobre o inconsciente. E um dia eu falei com ele, com Carlinhos Cairo, como ele é conhecido na Bahia, eu perguntei, e aí? Que achastes sobre o que eu escrevi? Que achastes do meu escrito sobre o inconsciente? Ele respondeu: então, voltando à pergunta, vou tornar a repetir. Eu perguntei a Carlinhos Cairo, o que tu achastes do que eu escrevi sobre o inconsciente?
Ele me respondeu da seguinte maneira: você não confia no seu taco? Ele me respondeu com uma pergunta. Então eu abri um largo sorriso, porque, em outras palavras, ele quis dizer que eu consegui descrever o que é o inconsciente. Que eu estava aprovada no curso que eu fiz sobre o inconsciente. O que eu quero falar é que nós armazenamos tudo em nosso cérebro. Algumas memórias nós rejeitamos. Por algum motivo, nós censuramos, o nosso cérebro censura algumas coisas que nós fazemos e que pensamos e que não queremos, às vezes, lembrar de algumas experiências que nós vivenciamos, que aconteceu conosco. Então, o cérebro automaticamente censura e joga para o inconsciente, para que a gente não tome consciência de determinados fatos, de determinadas coisas e determinados pensamentos. Até mesmo porque o inconsciente, ele é nada mais, nada menos do que reminiscências boas ou más que mantemos em secreto no nosso cérebro. Coisas da história da nossa vida que passamos. Então, essas reminiscências, na maioria das vezes, nós censuramos e fazemos de tudo para que não venha à tona. Então, nós armazenamos tudo no nível inconsciente e só permitimos que venha à consciência o que nós queremos. Então, o cérebro humano, ele tem o inconsciente e o consciente. Aquilo que nós temos consciência é o consciente. Então, o que queremos, entretanto, é dizer que o cérebro, ele é como um armazém. O armazém, você não guarda as coisas, você não armazena as coisas. O cérebro é um verdadeiro armazém. Ou vamos comparar o cérebro como se fosse um armário, que tem várias gavetas, e cada gaveta está guardado algumas coisas. Isso é o nosso inconsciente. E às vezes essas coisas nos escapam por meio de atos falhos. O que é um ato falho? Por exemplo, o ato falho é você, por exemplo, falar uma coisa sem querer. Você solta de repente aquilo que você não queria falar. Você quer falar uma coisa e diz outra. Isso é um ato falho. Às vezes, os xistes. O que é um xiste? O xiste é uma resposta que o corpo somatiza. Porque o corpo é chamado soma. E o ser humano, ele somatiza as coisas. Então, o cérebro joga para o corpo.
Então, o xiste é, por exemplo, quando a pessoa fica num estágio que o inconsciente fica exacerbado, a pessoa, quando passa um momento ou uma situação em que ela não quer passar, por exemplo, está diante de uma pessoa, está diante de uma entrevista, por exemplo, quando ela não se sente à vontade, então o xiste às vezes manifesta. O sistema nervoso da pessoa provoca o xiste nervoso. Às vezes o xiste pode ser um piscar de olhos, o olho fica piscando. O xiste é algo involuntário que você não controla. O que é algo involuntário? É aquilo que você não consegue controlar. Por exemplo, o espirro é algo involuntário, né? Então, os xistes é isso. Também os sentimentos latentes. Por que latentes? Porque eles existem e estão o tempo todo no teu inconsciente. Às vezes, os gestos. Os gestos, ele quer dizer o que está acontecendo no seu inconsciente, no seu cérebro. E o psicólogo, quando ele está diante do paciente, ele capta tudo isso. Ele decifra tudo isso. Ele decifra o que aquele paciente quer dizer com aqueles gestos, com aquela risada, ou muitas vezes com o silêncio, porque o silêncio também fala. O psicólogo, ele escuta no silêncio. Ele tem uma escuta afiada, porque o psicólogo, ele empresta os ouvidos. Então, o que acontece? Eu quero dizer que muitas vezes nós falamos no silêncio e o psicólogo decifra e decodifica, às vezes, o que o paciente quer falar naquele silêncio. Às vezes, o psicólogo observa até os amuletos, porque quando o paciente está em uma situação que ele não tem controle, muitas vezes ele usa um amuleto, né? Ele está numa sessão terapêutica, ele tem que segurar algo. Então, o psicólogo observa tudo isso. Porque o paciente, quando ele está diante do terapeuta, ele fica numa vitrine. Entende? Então, o psicólogo, ele cria situações propositalmente. Ele provoca reações no paciente. E, às vezes, sem querermos, nós rimos, nós choramos. Tudo isso é fruto do nosso inconsciente, que sempre escapa. Sempre escapa. E o psicólogo decodifica todas essas mensagens que está por detrás dessas fantasias, dessas gesticulações, dessas expressões até gráficas por meio de desenhos, porque o psicólogo trabalha muito com desenhos. Por exemplo, quando uma pessoa faz um desenho em negrito, o psicólogo sabe por quê. Ele está fazendo aquele desenho em negrito. O psicólogo, ele observa os traços, os traçados. Tudo o psicólogo observa. As palavras soltas. E
que o psicólogo, enquanto terapeuta, ele entra no labirinto com o paciente, numa sessão terapêutica. É como se fosse aquele desenho do Tom e Jerry, o gatinho e o ratinho. No desenho do Tom e Jerry, o gato está sempre correndo atrás do rato e o rato correndo. Assim é o psicólogo numa sessão terapêutica. O paciente está de frente dele e às vezes o paciente ele tem dificuldade de falar dele mesmo, ele quer escapulir, ele vai pelo aquele labirinto, ele vai procurando outras saídas e o psicólogo percorre com ele, trazendo ele de volta aquele percurso que ele quis desviar para chegar aonde? No insight. No insight. O que é insight? Insight é quando o psicólogo leva o paciente a uma reflexão do que está acontecendo com ele. Isso é insight. Então, o que eu quero falar é que o psicólogo, ele auxilia, ele conduz a uma iluminação dos sentimentos, ele conduz a uma reflexão da postura do paciente diante da vida, diante das situações, diante daquela recusa, diante daquela aceitação. Ele dá ao paciente o livre-arbítrio de escolher o que ele quer mudar em sua vida. Porque o psicólogo, por uma questão de ética, o psicólogo não pode impor. O psicólogo, ele é simplesmente um condutor. Ele é como se fosse um farol que está iluminando aquela pessoa, conduzindo aquela pessoa a se encontrar, a se entender, a se conhecer. Então, eu quero dizer que o psicólogo, ele não pode impor. Ele não pode pegar o ser humano e moldar a sua maneira, impor a sua vontade. Não, você tem que ser assim.